Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar sobre plantas medicinais, vou dar o nosso velho recado. Se inscreva para receber a nossa newsletter. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Nesse link você cadastra o seu e-mail para receber semanalmente a nossa newsletter. Quando você cadastrar o seu e-mail, eu vou mandar uma mensagem automática para a sua caixa de entrada, seja no Gmail, no Hotmail, no Yahoo, você vai receber um e-mail automático nosso. Você abre esse e-mail, ele pode ter caído na caixa de lixo eletrônico, de spam, de promoções ou na caixa de entrada mesmo. Abrindo esse e-mail vai ter lá um link em azul. É só clicar nessa frase em azul e automaticamente você está confirmando que deseja receber a nossa newsletter. Não precisa me responder, não precisa me mandar nada. Basta só clicar no link azul e confirmar a sua inscrição. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Clica aqui do lado nessa pequena miniatura e você vai estar automaticamente se inscrevendo no nosso canal. Apenas 20% das pessoas que assistem aos vídeos do nosso canal são inscritas. Então, se você ainda não é inscrito, você tem 80% de chance de não ser inscrito no nosso canal. Clica aqui do lado, não custa nada, dura apenas um minutinho e você já se inscreve no nosso canal também e passa a fazer parte e receber as nossas notificações. A planta de que eu vou falar hoje é uma planta de que eu já fiz um vídeo. Foi no ano passado, eu fiz um vídeo sobre o melão de São Caetano. Mas muita gente me procura sobre o melão de São Caetano e naquele momento eu não estava colocando ainda, por exemplo, os links das pesquisas, e hoje já tem muito mais pesquisas sobre o melão de São Caetano. Então eu resolvi fazer um vídeo novo, percebi que muita gente queria saber sobre as propriedades antidiabéticas, anticancerígenas do melão de São Caetano, então eu resolvi fazer um vídeo novo, atualizado, com muito mais informações sobre o melão de São Caetano. O nome científico do melão de São Caetano é Momordica carantia. É uma espécie nativa tanto das Américas como da África e da Ásia em grande quantidade. É da família dos melões, das melancias, dos pepinos, das abóboras, e é muito utilizado na medicina tradicional em vários países, muitos países onde ela se desenvolve utilizam as suas propriedades medicinais aí. Existe uma variedade dessa planta, principalmente na Ásia, né? Normalmente são os japoneses que cultivam ela, você pode encontrar na Tailândia, na China, em vários países da Ásia você consegue encontrar para comprar em feiras, em mercados, você consegue encontrar uma variedade do melão de São Caetano que é maior, ela não se chama lá melão de São Caetano, se chama melão amargo, ela é maior, parece do tamanho de um pepino, toda enrugada na parte de fora, mas dentro é igual, quando você abre ele tem as mesmas sementes branquinhas envoltas numa película vermelha, adocicada, e é a mesma coisa. Só que ele é vendido, como ele é maior, ele é produzido e vendido para uso culinário. O nosso melão de São Caetano, que nasce aqui no Brasil e em toda a América, na África também, é uma versão mais rústica, é um melãozinho menor, ele tem mais ou menos de 3 a 10 centímetros de comprimento. Ele é uma trepadeira vistosa, então ele cresce muito rápido e ocupa grandes espaços. A gente encontra em todo o Brasil, na sua região tem melão de São Caetano. Você precisa procurar que você vai encontrar o melão de São Caetano. Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo assim, onde eu consigo semente, onde eu consigo fruto, manda para mim, me manda uma muda. Se você observar, tomar contato aí com a folha, com o fruto, com as flores, você vai perceber que perto da sua casa nasce melão de São Caetano. Ele nasce em cidades, que é dispersado por pássaros, ele nasce em zonas rurais, nasce nas periferias, terrenos baldios, parques, sempre nasce melão de São Caetano. Precisa ter o olhar para encontrar o melão de São Caetano. Mas também você pode encontrar ele na internet, também você pode encontrar ele em casas de produtos naturais. Sempre tem a chance de encontrar o melão de São Caetano seco ou de outras formas aí para utilizar. Muitas crianças pelo interior do Brasil, em algum momento da vida, comeram melão de São Caetano. Aquela camada vermelha que cobre as sementes é adocicada. E muitas crianças abrem os melões e comem, chupam aquela pequena parte lá. E ela também foi utilizada durante muito tempo para lavar roupa. Porque se você esfregar um melão de São Caetano na água, a ramagem dele vai formar um tipo de espuma. Então as pessoas utilizavam tanto para lavar roupas, quanto para lavar animais, lavar cachorro, lavar cavalo e coisa e tal, porque fazia uma espécie de espuma, então também era utilizado dessa forma aí. Tanto as suas folhas, quanto os seus frutos, suas sementes são utilizadas medicinalmente, tanto para
tratamento do câncer, principalmente da diabetes, é muito difundido o uso dela para diabetes, problemas de infecções, de inflamações, como cicatrizante, facilitador das menstruações, contra cólicas menstruais, para problemas de pele, também muito utilizado, como cicatrizante, se utiliza o melão de São Caetano, como inseticida também, para espantar insetos, pulga, carrapato de animais, se utiliza o melão de São Caetano também, e como vermífugo, principalmente para crianças, se utiliza muito o melão de São Caetano, mas esses são usos populares do uso do melão de São Caetano. É preciso tomar alguns cuidados no consumo exagerado do melão de São Caetano. A gente tem que sempre observar as dosagens, né? Para você fazer um tratamento, normalmente a gente utiliza 1 colher de plantas picadas para cada xícara de água se você for fazer o chá. Se for o caso de usar as folhas, se for o caso de usar o fruto. No caso dos frutos, eu recomendo fazer o suco. Aqui no Brasil você vai encontrar o melão de São Caetano pequeno. Se você encontrar para comprar nos supermercados mais especializados, o melão de São Caetano grande, então você pode cortar ele ao meio. E você pega 2 pequenos ou metade de um grande e bate com água, faz um suco e toma como tratamento. Pode bater tanto a casca amarela dele, a casca externa do fruto, quanto as sementes junto, tudo pode bater junto, não tem problema nenhum. E quando forem as folhas, você pode tanto fazer os emplastros, se for para uso tópico, quanto você pode fazer também o chá, não tem problema nenhum, reservando a quantidade de 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Problemas que podem ser causados pelo uso excessivo do melão de São Caetano é, por exemplo, infertilidade. Ele pode causar infertilidade, mas esse é um processo que acontece durante o uso do melão de São Caetano. Quando você suspende o uso, a produção de células reprodutivas, né, sejam óvulos ou espermatozoides, é retomada normalmente, mas durante o processo do uso pode acontecer infertilidade. Ele realmente age dessa forma. Pode acontecer hipoglicemia se você tomar demais o melão de São Caetano e você não tem diabetes. Para pessoas mais sensíveis pode acontecer hipoglicemia. Então precisa estar observando o seu corpo, as reações do seu corpo. Às vezes a pessoa fala assim, eu passei mal, fiquei tonto, suei frio, era hipoglicemia. Então você tomou demais o melão de São Caetano. Em alguns casos pode causar também alterações do fígado, né? Problemas hepáticos, o excesso do melão de São Caetano pode causar problemas hepáticos e pode causar um problema chamado favismo, que é um tipo de degradação das células vermelhas do sangue. É um tipo de anemia que causa e as células vermelhas do sangue vão sendo destruídas durante o favismo. Então também é preciso observar se você não tem reações ao melão de São Caetano. Mas respeitando as dosagens recomendadas, não há um risco alto, né? Eu li várias pesquisas e na maioria delas não houve nenhum tipo de alteração de rim, fígado e coisa e tal, somente em dosagens muito elevadas. E no caso de mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, não é recomendado de maneira nenhuma o uso do melão de São Caetano. Para as mulheres grávidas, porque ele é abortivo, ele causa o descolamento do embrião ou do feto da parede do útero, pode causar até má formação. E no caso da amamentação, porque os princípios ativos dele podem contaminar o leite materno. Bom, mas agora vamos falar então das qualidades medicinais deles que foram testadas cientificamente, o que é que eu encontrei de artigos científicos, de pesquisas sobre o melão de São Caetano. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar dezenas de links para os artigos que eu li. São dezenas de artigos sobre as funções do melão de São Caetano. Se você não concordar com alguma coisa que eu estou dizendo aqui, eu peço que você acesse esses links e verifique o resultado das pesquisas. Muito bem, para começar, contra gastrites e úlceras, o fruto do melão de São Caetano, o fruto dele, não as folhas, demonstraram uma ação excelente, tanto em reverter as inflamações das gastrites, reverter os estados de gastrite, de irritação da parede do estômago, quanto de acelerar a cicatrização das úlceras gástricas. E além de acelerar a cicatrização, também protegendo contra a formação das úlceras gástricas. No caso da fertilidade, a gente falou que o melão de São Caetano poderia causar infertilidade. Os frutos dele também podem ser usados como uma espécie de pílula do dia seguinte, ou de anticoncepcional. Por quê? Ele causa, primeiro, uma baixa fertilidade, uma baixa produção de gametas, sejam óvulos ou espermatozoides. Ele reduz bastante essa produção. No caso das mulheres, ele suprime a ovulação, então a mulher não ovula enquanto está tomando o melão de São Caetano. Veja, é uma planta. Então, assim, eu estou dizendo que a mulher não ovula durante o processo porque foi testado com cobaias e realmente as cobaias tiveram uma redução muito expressiva na ovulação. Mas não é uma garantia de 100% de que vai funcionar com você ou de que vai funcionar com qualquer outra pessoa. É uma possibilidade que a planta traz de reduzir a ovulação. Seria maravilhoso se ele fosse comprovado como realmente
como um anticoncepcional, que você pudesse tomar melão de São Caetano e não precisasse tomar anticoncepcionais hormonais. Mas ele demonstra essa capacidade de reduzir a ovulação expressivamente. E ainda no caso de haver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ele impede a nidação, que é a fixação desse embrião que se forma na parede do útero. Então ele é eliminado, que é o mesmo processo que a pílula do dia seguinte faz. Ela impede a nidação do embrião na parede do útero. No caso dos homens, tomando os extratos, o suco do fruto do melão de São Caetano, vai ter uma redução na produção de espermatozoides. A espermatogênese, que é a formação das células reprodutivas masculinas, fica comprometida, a menor produção de espermatozoides. Mas, de qualquer forma, esses efeitos de infertilidade, quando você para o uso do melão de São Caetano, eles se suprimem também, ou seja, você volta progressivamente, com o passar do tempo, à sua fertilidade normal. Como antibiótico, o melão de São Caetano também teve uma ação muito interessante. As folhas do melão de São Caetano, o extrato feito com as folhas, nesse caso você pode, quando eu falo extrato, você pode fazer tanto chá, é um extrato à base de água, quando você pode fazer a tintura, que é um extrato à base de álcool e vai ser muito mais concentrado do que o chá. Mas o extrato feito com as folhas do melão de São Caetano combateu vários tipos de bactérias do grupo Staphylococcus, que é um grupo de bactérias que causa várias infecções no nosso organismo. Elas vivem sobre a nossa pele, na nossa mucosa, e são oportunistas. Quando o nosso sistema imunológico baixa, elas invadem nosso organismo e causam infecções. Então, se você passar por um desses processos, as folhas do melão de São Caetano podem ser excelentes combatendo esse tipo de bactéria. Como anti-inflamatório, os frutos do melão de São Caetano também demonstraram uma ação anti-inflamatória fantástica. Combateram inflamações, além de melhorar o perfil glicêmico, ou seja, além de regular a nossa glicemia, ele também teve uma ação anti-inflamatória muito interessante. Os extratos dos frutos do melão de São Caetano também demonstraram ação analgésica, ou seja, eles combateram dores. E no caso das pesquisas que eu li, a avaliação era sobre dores causadas por medicamentos quimioterápicos. Então existem alguns medicamentos que causam hiperalgesia, um nome terrível, mas significa só um excesso de sensibilidade à dor. E nesse caso, os frutos do melão de São Caetano reduziram a sensação de dor, então podemos considerar que os frutos do melão de São Caetano são bons analgésicos também. Como vermífugo, normalmente, popularmente, as sementes do melão de São Caetano são utilizadas como vermífugo. Se tritura as sementes, pode-se fazer um chá ou misturar essa massa triturada com banana, por exemplo, ou com abacate para a criança comer, e é muito utilizado como vermífugo. Mas as pesquisas que eu encontrei não falavam da semente, falavam das folhas, o extrato das folhas. E foi testado contra a facíola hepática, que é um tipo de verme colonizador do nosso fígado. E durante a pesquisa, verificou-se que o extrato das folhas do melão de São Caetano inibiu o desenvolvimento dos ovos da facíola hepática e reduzindo muito a sua população, demonstrando uma atividade vermífuga muito interessante. Como fungicida também, o extrato das sementes do melão de São Caetano foi testado contra vários tipos de fungo e demonstrou uma ação fungicida bem interessante. Então, no caso de micoses, frieiras, pé de atleta, panos brancos, candidíase, as sementes dos frutos do melão de São Caetano, e eu aconselho usar as folhas também, porque acredito que as folhas também têm uma propriedade fungicida muito interessante, apesar de não ter encontrado pesquisas que demonstrem essa propriedade, eu utilizaria as folhas e as sementes do melão de São Caetano para fazer emplastos ou para fazer ungüentos com óleo para passar nessas áreas e você vai ter uma excelente ação fungicida. No caso de isquemia cerebral, o que é isquemia cerebral? Você tem uma veia que percorre o cérebro e por algum motivo essa veia é obstruída, então há uma interrupção do fluxo de sangue naquele trecho do cérebro. Por conta dessa interrupção, que pode ser temporária ou não, né, normalmente ela é temporária, ela é muito mais simples, por conta dessa interrupção, há uma falta de oxigenação e de alimentação para as células cerebrais naquela região. Por conta disso, a morte das células cerebrais. E havendo morte das células cerebrais, a gente pode ter perdas, por exemplo, perda de visão, de fala, perda de sentidos, perda de coordenação motora, de movimentos, dependendo da área do cérebro que é afetada. Bom, o uso do melão de São Caetano, dos frutos do melão de São Caetano, neles existe um polissacarídeo, que é uma substância que está presente nesses frutos, e ela teve uma ação de melhorar o quadro geral de pessoas que tiveram isquemia cerebral, inclusive evitando a morte das células cerebrais. Ainda falando sobre os polissacarídeos presentes nos frutos do melão de São Caetano, eles também têm uma atividade muito interessante sobre o infarto, sobre a saúde do coração.
Esses polissacarídeos foram isolados e foram testados, né, demonstrando uma capacidade de melhorar o quadro geral de pessoas que tiveram infarto. Eles foram administrados durante 25 dias, esses polissacarídeos. Veja, é uma substância que foi retirada da casca do melão de São Caetano, então a gente compreende que a casca do melão de São Caetano, né, aquela casca amarela, tem grande quantidade desses polissacarídeos. Então, no caso, a gente não tem o polissacarídeo separado, mas a gente pode usar o suco do fruto buscando as mesmas propriedades medicinais. E aí, durante esses 25 dias de administração, que se percebeu? Que reduziu-se o inchaço do coração, por conta do infarto, que reduziu a necrose de tecido do coração, ou seja, a morte do tecido do coração, reduziu a inflamação do coração e a morte de células cardíacas. Tudo isso foi melhorado, foi minimizado com o uso dos polissacarídeos presentes na casca do melão de São Caetano. E agora vamos falar sobre um tema bastante polêmico com relação ao melão de São Caetano, que é o uso dele para o tratamento do câncer. Tem muitas pessoas na internet dizendo: eu me curei com melão de São Caetano, eu usei melão de São Caetano e consegui regredir o câncer, consegui me livrar do câncer com melão de São Caetano. E muita gente procura o melão de São Caetano por conta do tratamento do câncer. Mas aí o que as pesquisas demonstram pra gente sobre essa planta? A primeira coisa, ele realmente atua contra o desenvolvimento de tumores. É uma planta antitumoral. Sim, ela tem, são dezenas de pesquisas. Eu não poderia colocar todas as pesquisas nesse trabalho aqui, porque não caberia, de tantas pesquisas que mostram a atividade antitumoral do melão de São Caetano. No experimento, por exemplo, o extrato dos frutos do melão de São Caetano, lembra que a gente falou de fazer o suco com o fruto? É disso que eu estou falando, o suco do fruto. Demonstrou boa atividade no controle de células tumorais mamárias, por exemplo, de laringe e de intestino. Então, nesses 3 casos, essa pesquisa especificamente avaliou o melão de São Caetano com excelente atividade antitumoral. Ele inibiu o desenvolvimento e levou as células cancerígenas à apoptose. O que é a apoptose? É a morte da célula tumoral. Quando a célula entra em falência, em colapso e morre, é a apoptose. E o melão de São Caetano tem a capacidade, então, de levar as células cancerosas à apoptose. Existe no melão de São Caetano também, nos frutos, uma proteína chamada D30. É uma proteína que reconhecidamente tem a capacidade de matar células cancerígenas. Reconhecidamente. A ciência reconhece essa proteína como uma antitumoral muito forte. E a casca do melão de São Caetano tem muita proteína desse tipo, a proteína D30. E num exame feito com células de câncer do fígado, ela teve uma ação fantástica também, inibindo o desenvolvimento e levando as células do câncer à morte. Agora, sobre as folhas do melão de São Caetano. No caso de câncer da próstata, foi utilizado um extrato feito com as folhas do melão de São Caetano e ela teve a capacidade de reduzir 63% o tamanho do tumor. 63% do tamanho do tumor foi reduzido com o uso das folhas do melão de São Caetano. E você vai me perguntar, quanto eu tenho que tomar, por quanto tempo eu tenho que tomar? Bom, você tem que tomar constantemente enquanto você tiver o câncer. E a quantidade que você deve tomar, por exemplo, se você for fazer o extrato dela, né, um extrato, um chá, por exemplo, você vai tomar 3 xícaras de chá ou 4 xícaras de chá ao dia. Se você for fazer a tintura alcoólica, aí você tem que pingar na água a tintura alcoólica, você vai tomar 40 gotas 3 vezes ao dia de tintura alcoólica, que é muito mais concentrado. Mas, de qualquer forma, em qualquer forma que você administrar as folhas do melão de São Caetano, ela tem sim uma atividade excelente no controle do câncer da próstata. Ainda sobre as folhas do melão de São Caetano, no caso de câncer de nasofaringe, né, que é o câncer que acontece no rosto, aqui nas cavidades nasais, descendo pelo trato respiratório, o melão de São Caetano, as folhas do melão de São Caetano tiveram uma excelente ação em controlar o desenvolvimento desses tumores. Veja que são vários tipos de tumores que foram testados e que nos quais tanto o fruto do melão de São Caetano quanto as folhas do melão de São Caetano demonstraram excelente ação em controlar. Se eu tivesse que dar um conselho hoje, eu diria: use a folha e o fruto. Pegue um punhadinho pequeno de folhas, pegue uns 2 frutos e faça um suco e tome 2 vezes ao dia. Isso vai ser excelente para controlar o câncer ou mesmo para evitar o câncer. No caso da leucemia, eu li também um trabalho muito interessante sobre leucemia e demonstrava o uso do melão de São Caetano, dos frutos e das sementes. A pessoa batia isso, fazia um extrato aquoso disso, quer dizer, fazer um suco mesmo, com fruto e semente junto. E a administração desse extrato em pessoas com leucemia ativava no organismo um tipo de célula chamada NK.
É um nome americano, uma sigla americana para célula assassina. E essa célula assassina, ela é chamada de assassina de tumores, porque ela tem a capacidade de encontrar a célula cancerosa e matar a célula cancerosa. Ela faz parte do nosso próprio sistema imunológico. E quando você toma o extrato do fruto do melão de São Caetano, essas células são ativadas. Por isso, sempre recomendo o uso dos frutos e das folhas do melão de São Caetano no controle do câncer. E bem interessante também, no caso de tumores que têm resistência aos quimioterápicos, né, você está fazendo quimioterapia, alguns tipos de tumores têm resistência aos medicamentos, eles não cedem aos medicamentos, né, o medicamento não consegue entrar nessas células tumorais e não consegue fazer o papel dele, e o quadro da pessoa só piora. Com o uso do melão de São Caetano, né, o extrato das folhas do melão de São Caetano, melhorou significativamente a absorção dos quimioterápicos pelas células cancerosas. Então, facilita o trabalho da quimioterapia e ajuda nos resultados, acelera os resultados da quimioterapia. Então, mesmo que você esteja fazendo quimioterapia, use as folhas, use os extratos de melão de São Caetano, porque vai ajudar a potencializar o processo da quimioterapia. Contra o vírus HIV, ou seja, contra o vírus da AIDS, né? É muito falado o uso do melão de São Caetano para controlar a carga viral no caso de AIDS. E realmente o melão de São Caetano, as folhas do melão de São Caetano, tem sim uma ação antiviral muito interessante. Ela é rica numa substância chamada MAP30, é uma proteína chamada MAP30, está nas folhas do melão de São Caetano. E ela tem reconhecidamente uma ação contra o vírus HIV. Cientificamente já se reconhece que essa proteína chamada MAP30 combate o vírus HIV. E essa proteína é capaz de impedir, por exemplo, que o vírus se integre com as células do seu organismo. O que o vírus faz? A sua célula está sadia, o vírus se acopla na parede da célula, injeta na sua célula o material genético dele e a sua célula começa a produzir cópias do vírus. E aí, em certo momento, ela vai explodir e milhões de vírus serão lançados na sua corrente sanguínea. O que acontece quando você está tomando melão de São Caetano? Esse acoplamento do vírus com a sua célula não consegue acontecer ou fica muito reduzido. Com isso, há uma redução significativa da carga viral. Contra a obesidade, as taxas de colesterol, o melão de São Caetano também, em várias pesquisas, é muito relatado como uma planta, os frutos do melão de São Caetano, como uma planta capaz de reduzir as taxas de colesterol. Então, se você sofre de colesterol alto, triglicérides alto ou de obesidade, usar os frutos do melão de São Caetano pode ser excelente para auxiliar no seu tratamento. E agora vamos falar da vedete das ações do nosso melão de São Caetano, que é no controle da diabetes. Eu diria que existem mais de 100, mais de 200 trabalhos que eu poderia relatar aqui sobre a ação no controle da glicemia pelo melão de São Caetano. São muitos trabalhos e todos demonstram os mesmos resultados. O melão de São Caetano abaixa sim a glicemia, controla sim o diabetes. Tanto a nossa variedade rústica, selvagem aqui que a gente encontra no Brasil, quanto a variedade cultivada, que é a asiática, maior, mais comprida, tem excelentes ações hipoglicemiantes, ou seja, de baixar os níveis de glicemia. Isso a gente vai encontrar nos frutos maduros, tá? Então é aquele famoso suco que eu falei para fazer, ou com metade do melão grande, o melão asiático, ou com os 2 melõezinhos desse nosso que a gente encontra aqui, tomando 2 vezes ao dia. Você vai encontrar uma forma de reduzir aí a sua glicemia. Se você tomar esse suco, você pode reduzir, se você estiver em jejum, você pode reduzir em até 48% a glicemia. Apenas tomando um copo de suco de melão de São Caetano, você pode reduzir em até 48% a sua glicemia. O melão de São Caetano ele possui substâncias que são relatadas como similares à insulina. Parece insulina, muitas pessoas chamam de insulina vegetal. Ela não é insulina, não é a insulina, mas ela tem uma característica muito parecida com a insulina animal e aí ela ocupa, vamos dizer assim, ela ocupa as funções da insulina, facilita o trabalho da insulina no nosso organismo. Ela tem a capacidade de aumentar a produção de glicogênio pelo fígado. O que significa isso? O glicogênio é um açúcar muito grande. Quando você come carboidratos, por exemplo, os amidos são quebrados na forma de glicose, que é a glicose que a gente tem na corrente sanguínea. Essa glicose é um açúcar bem pequenininho. E agora eu quero que você imagine um jogo de Lego. Quando você tem muita glicose pequenininha, são as peças pequenas do Lego. O seu fígado recolhe isso do organismo com a ajuda dos hormônios produzidos pelo pâncreas. Ele recolhe essas glicoses que estão na sua corrente sanguínea e vai encaixando uma na outra. E juntando centenas delas, ele forma uma molécula de glicogênio. E esse glicogênio é um açúcar de reserva que fica no seu fígado. Quando falta açúcar na sua corrente sanguínea, então ele começa a quebrar
esse glicogênio e devolver a glicose para a corrente sanguínea para você poder utilizar. Como o melão de São Caetano ele ativa esse processo de formação do glicogênio, então você fica com menos glicose disponível na sua corrente sanguínea, o que também ajuda a controlar os níveis glicêmicos. Outras duas ações relatadas do melão de São Caetano é a redução da quebra do glicogênio em glicose também, mesmo que haja necessidade de quebrar a glicose, será quebrado menos o glicogênio para a produção de glicose, por conta da ação do melão de São Caetano. E ele acelera o processo de oxidação da glicose nas regiões periféricas do corpo, ou seja, o consumo de açúcar pelas nossas células para a produção de energia, ele é acelerado com o uso do melão de São Caetano. Todas essas ações ajudam a controlar a glicemia no nosso organismo. E, além disso, ele tem uma ação sobre o pâncreas. O melão de São Caetano tem uma ação sobre o pâncreas, estimulando as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. São as células beta que produzem insulina. Então, essas células beta ficam aglomeradas em pequenas manchas do pâncreas, que são chamadas de ilhotas de Langermann. Essas ilhotas, quando você está tomando o melão de São Caetano, elas ficam maiores, ou seja, as células beta estão mais ativas, estão produzindo mais insulina. Então, no caso de pessoas que têm diabetes tipo 2, que não é insulino dependente, é muito interessante porque ele vai estimulando o seu pâncreas a cada vez produzir mais insulina. Com o uso do pó, do fruto seco do melão de São Caetano, você tem que dessecar o pó, tem estufas especializadas para dessecar a casca do melão de São Caetano e depois transformar em pó. Esse pó, administrado para pacientes com diabetes tipo 2 durante 16 semanas, ou seja, 4 meses de uso do melão de São Caetano, conseguiu controlar o nível glicêmico desses pacientes somente com o melão de São Caetano. E o mais interessante é que essa ação não causou efeitos tóxicos ao organismo dos participantes dessa pesquisa. No caso de cobaias em laboratório, né, animais em laboratório, animais diabéticos, foi utilizado o extrato feito da casca do melão de São Caetano. Na verdade, foram isolados os polissacarídeos, a gente já falou dos polissacarídeos que estão nas cascas do melão de São Caetano, e esses polissacarídeos conseguiram controlar o perfil glicêmico desses animais em laboratório com muita facilidade. Esse foi o melão de São Caetano, uma planta maravilhosa, uma planta incrível que vale muito a pena utilizar. Se você sofre de algum desses problemas, não perca tempo, utilize melão de São Caetano, vai ser muito eficiente para tratar o seu problema. Se você conhece alguém que sofre de algum desses problemas e poderia se beneficiar com o uso do melão de São Caetano, manda o link desse vídeo para essa pessoa, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda por e-mail, pelas suas redes sociais, não importa, as pessoas precisam conhecer o melão de São Caetano e começar a fazer uso do melão de São Caetano. Se você quiser vincular esse vídeo na sua fanpage, no seu blog, no seu site ou mesmo na sua playlist aqui no YouTube, não tem problema nenhum. Os vídeos são livres e são gratuitos e o nosso interesse é que cada vez mais pessoas possam tomar contato com essas informações e ter a oportunidade de se tornar autores da sua própria saúde. Se você quiser deixar algum recado pra gente, fazer algum comentário, tem a área de comentários aqui embaixo, deixa o comentário lá e eu vou tentar responder você o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente saber que o vídeo chegou até você. E continue conosco aqui no canal Autor da Própria Saúde.